Pois é, importante essa pergunta. Não pela Gilda Moura, mas eu acho que por todas as pessoas que vêm já atuando na ufologia há muitos anos e que muitas pessoas atualmente com os vídeos, internet, até veem os vídeos dessas pessoas, mas não sabem a origem. Por que elas estão na ufologia? Por que elas estão fazendo esse tipo de trabalho? O que elas já fizeram para chegar aonde estão? Por que, por exemplo, estão criando agora um Instituto Gilda Moura? Quer dizer, por que Gilda Moura? Por que estão querendo fazer um canal Gilda Moura? Que, na verdade, eu nunca quis, nem canal, nem instituto com meu nome. Mas estão insistindo porque eu faço, como se eu tivesse feito algum trabalho durante essa minha vida toda, que está contribuindo para alguma coisa para a humanidade que pode contribuir para gerações futuras. Então, por causa disso, eu estou deixando as pessoas abrirem canal Gilda Moura Oficial, abrir um site Gilda Moura. Estamos criando um Instituto Gilda Moura, que eu estou participando e ajudando, né, para que a gente possa juntar num lugar só tudo o que eu já fiz de pesquisa, de conhecimento, para ajudar as novas gerações a saber um pouquinho mais quem sou eu. Quer dizer, quem sou eu? Eu sou uma menina que desde pequena, tá, era fascinada por tudo que era diferente, fascinada pelo oculto, talvez porque o meu signo seja Escorpião, mas eu tinha atração por isso. Então eu estudava no colégio de freira, tá, interna, e assim que eu chego no que seria hoje em dia, eu acho que é o ensino médio, porque antigamente era o colegial, né, as freiras me permitiam inclusive sair, porque eu ia assistir palestras dos freis e dos padres que eram parapsicólogos. Eu era encantada por hipnose de palco, tá? Eu assistia todo hipnólogo de palco que eu podia. Só que eu não sabia o que era isso, né? Eu era simplesmente apaixonada por isso. E quando eu já cresço, que eu ainda nem tinha feito faculdade, eu comecei a ler os livros do Dr. Heine, né? Foi o início da parapsicologia científica de laboratório, né? E meu pai brincava, minha mãe não queria nem saber, nem gostava que eu fizesse isso, e meu pai costumava brincar. Não, ela está lendo isso para poder fazer a mesa andar, a mesa vai voar, por isso que ela está lendo. Por quê? Porque havia toda uma chacota em cima disso. Não se conhecia a parapsicologia, e no Brasil tinham duas vertentes, a parapsicologia espírita e a científica, que era a mais católica. Não é? E como eu era católica, apostólica e romana, eu vou pela parapsicologia, que era mais tradicional da igreja, e por isso assistia os freis e os monges e tudo isso. Não é? E eu tinha muito medo, porque não vinha de família espírita, eu tinha muito medo de tudo quanto era fenômeno e de toda essa parte. Outro dia eu estava vendo um vídeo até muito engraçado, que alguém falando que ele tinha medo de espírito, e que a maioria das pessoas tem medo de espírito. Não é? Eu costumo brincar que eu não tenho nenhum medo de extraterrestre, tá? Mas que espírito eu saio correndo. Eu não quero, eu não sei lidar. Então, as pessoas riem quando eu digo isso, mas deve ser por afinidade ou alguma coisa assim. Então, quando hoje em dia, num grupo de contatados, eu vejo as pessoas começam a se lembrar do que aconteceram com elas na infância, tá? Eu às vezes me espanto, porque se eu recordo, eu da infância, eu só tenho dois fenômenos marcantes. O primeiro, que eu parava os relógios, colocava o relógio no meu pulso, eu não podia ter relógio de bateria, hoje em dia já posso. Mas quando eu era menina, não, eu descarregava as baterias. Eu só podia ter relógio de corda, né? E minha mãe achava que eu estragava os relógios. Aí colocava no pulso dela, o relógio voltava a funcionar. Colocava no meu pulso, o relógio parava, né? E o segundo fenômeno, que muito pouca gente tem, eu aos 12 anos de idade, desabou uma igreja em cima de mim. Eu tenho até hoje a marca dessa igreja. E aquilo foi marcante na minha vida, porque eu não sei se a maioria das pessoas sabem, mas existe uma coisa que é fazer 9 primeiras sextas-feiras do mês, a comunhão, e você ganharia indulgência plenária, que significa que você vai para o céu. Eu tinha 12 anos,
e já tinha feito 8 primeiras sexta-feiras, e a 9ª sexta-feira eu estava de férias, eu estava em casa. E eu tive que ir para a igreja de casa. Fui para uma missa às 7 horas da manhã sozinha. E na hora da comunhão, exatamente antes do padre chegar em mim, tá, a igreja desabou. Quer dizer, desabou, na verdade, o teto, todo o teto, mas muito alto. A sensação e a minha sensação é que eu ia morrer. Eu caí da escada, baixei meu rosto e vi, com 12 anos de idade, passar a minha vidinha toda pela frente, tá? Se eu morri ali, não sei, mas eu acho que não, porque eu estou viva agora, não é? Mas eu vi minha vida passar como se vê, diz que se vê na hora da morte, né? E foi a primeira lição, foi que eu não fiz a 9ª sexta-feira, significando que não era por ali que eu tinha que ganhar o reino do céu, né? Meu caminho era outro, né? E também foi a minha primeira vez que encontrei com repórteres de jornal, porque meu pai era político e eu virei atração por ter me machucado no desabamento da igreja, não é? E foi a primeira vez que eu descobri que repórter troca tudo. Eu nem vou dizer que mente, mas que troca. Porque eu dei uma entrevista e não saiu uma palavra que eu falei, só saiu o que eles quiseram. E eu, com 12 anos de idade, aprendi que eu tenho que tomar cuidado quando eu sou entrevistada, tá? Foi a segunda vez. Bom, então, minha vida foi normal nesse sentido, só nesse interesse, não tinha ufologia nela, não é? Até eu já muito mais velha, já casada, perfeita dondoca de Ipanema, né? Quando vai acontecer um fenômeno bastante forte, que eu não vou relatar aqui nesse vídeo, porque é um pouco grande, mas que está no meu livro Rio Subterrâneo, tá? E a partir desse momento, que é esse contato com um ser diferente, né? Não sei se era extraterrestre ou o que ele era, mas ele tinha um poder que nós humanos normalmente não temos, né? E que a partir dali muda a minha vida, muda a minha consciência, porque ele dá aquele toque na minha energia, que hoje em dia eu sei que foi um toque na minha Kundalini, para fazer essa energia subir, e que transformou a minha vida e a minha consciência a partir dali. E todo esse trabalho que eu faço vem disso. E não só esse foi um momento importante, como eu vou passar por outras viagens que vão me levar, outras instruções, não só pela Europa, como pelos Templários, que muito pouco eu falo sobre isso, sobre a minha vivência com os Templários. De repente vou fazer um vídeo sobre isso mais para frente, em que eu vou passar por iniciações e instruções diferentes, muito conhecimento, muito estudo, gente. Sabe, é muito fácil hoje em dia estarem falando que as pessoas só veem vídeos. Eu estudei muito, tá? Só Bíblias eu li 3 inteiras, fora os rodapés dessas Bíblias, que é outra Bíblia, tá? Então, muita coisa, eu tive muita instrução, muito ensinamento, inclusive dentro de mosteiros, para chegar e fazer o que eu estou fazendo hoje em dia. Então, o que eu quero dizer nessa primeira abertura? Se vocês querem realmente entender o fenômeno anômalo, paranormal, extraterrestre, ou o que for, tá? Estudem e pratiquem, e busquem o conhecimento, mas busque o conhecimento mesmo, conhecimento das tradições herméticas, das tradições espirituais, das filosofias perenes, tá? Como nós estudamos também na psicologia transpessoal. Então, isso é um pouquinho do que é a Gilda e por que a Gilda faz esse trabalho. Baseado justamente nessa sua história, em todo conhecimento, levando-se em conta de que hoje a ufologia ela carece de conhecimento, hoje se faz muita mídia, muita publicidade, mas o conhecimento mesmo está em segundo plano. Qual é daqui para frente a sua trajetória? O que você espera daqui para frente, o seu caminho na ufologia? Por onde andarás? É bastante interessante essa pergunta, qual é o meu caminho dentro da ufologia atual.
Eu estou muito ligada às pesquisas novas, que inclui a consciência, inclui campos vibratórios, vibração, atuação desses campos na mente, na consciência. Eu já há muito tempo eu venho falando sobre isso, que as pessoas só veem as naves, mas elas não sabem qual é a influência que naquele momento que você vê uma nave, tá? Ou que você está num campo e que uma nave aparece e que essa nave faz alguma projeção em cima de você, seja essa luminosa ou seja só a passagem, do mesmo jeito que ela interfere na lâmpada, ela está interferindo no teu cérebro e está interferindo na sua consciência. Então é esse estudo dessa mudança que ao mudar o campo e o tempo e espaço, porque hoje em dia se fala pouco disso, mas antigamente era muito comum, todo mundo da ufologia antiga sabe, que muitas vezes quando um fenômeno vai acontecer, é como se o mundo parasse, o tempo parasse, os bichos param, os sons param. É como se você entrasse numa bolha do tempo, tá? Então, antes do fenômeno acontecer. Então, esse estudo é o que atualmente me interessa. O que está se estudando na ufologia, ou de luzinha, ou se posou, não posou, marcou, não marcou, viu ser, não viu ser, o ser era branco, preto, alto, baixinho, pequeno, veio de Andrômeda, veio das Pleiades, veio de Vênus, não é a parte que me interessa. Eu posso até ter que saber sobre isso, porque interessa aos contatados, tá? Mas o que mais me interessa e continua interessando sempre foi a consciência. Então, é essa atuação dessa mudança do campo vibracional e dessa mudança de tempo e espaço do campo que modifica a consciência, que na verdade é a visão da organização Free, que eu sempre achei que era a consciência que mudava para você poder interagir com o fenômeno, e não que a mudança do campo e do tempo e espaço que mudaria a tua consciência, tá? Então eu não sei até onde dentro da ufologia mais popular esse meu estudo, inclusive não só das ondas cerebrais, como até que eu não foi uma parte que eu busquei, mas que veio a mim da influência, por exemplo, dos florais, que os meus amigos de Aracaju chamam de fitoconsciência, tá? Na consciência das pessoas e nas emoções das pessoas, pode trazer de ajuda para os tempos vindouros, tá? Há mais tempos em que muita gente está com muita ansiedade. Então, que é muito bom se entender até disso, como é que melhora essa ansiedade. Então, dentro da ufologia é o que me interessa, mas eu não sei até onde a ufologia, de um modo geral, está interessada nisso. E também a parte de parapsicologia envolvida nos fenômenos, tá? Voltando às origens, lá atrás, tá? Eu tenho observado que tem demais fenômenos paranormais acontecendo e que estão, inclusive espirituais, e que estão todos misturados como se fosse de extraterrestre. É como se tudo que acontece agora com a pessoa de anômalo ou de diferente, a pessoa achasse que é de ET ou é de nave, tá? E muitas vezes não é. Então, essa parte me interessa, tá? Diferente do que me interessava antigamente. Eu não tenho mais interesse em vigília, de ir para o mato, de ver luz, de buscar esse tipo de encontro, tá? Eu acho que o encontro agora é muito mais interior do que propriamente essa busca exterior. É por aí. Gilda, fale um pouquinho do que da sua pesquisa, tanto no Brasil como fora do país. Só um resumo até aqui para as pessoas que não conhecem o seu trabalho passarem a ter uma referência da sua experiência. Bom, como eu falei, eu comecei lá atrás, né, na parte da parapsicologia, e depois, quando eu entro na ufologia, o que começa a me interessar? Eu me lembro que os primeiros congressos que eu fui, que os ufólogos com quem eu conversava, ninguém sabia o que aquela Gilda estava fazendo ali, se eu ia escrever um livro, ou qual era a minha busca. Ainda me lembro que o Ademar Eugênio de Mello era vivo, eu conversava muito com ele, com Jaime Lauda, que naquela época não era astrólogo, era ufólogo, e eu conversava muito, a dona Irene Grande, que eu passei a fazer parte do grupo dela, e eu conversava muito dessa gente toda,
como uma psicóloga querendo entender o que estava acontecendo ali, tá? Então, por bastante tempo, o que me chamou a atenção foi que os abduzidos, que naquela época nem tinha a expressão abduzido, tá? Eram os contatados. Então, eu dividi os contatados em 2 grupos. O contatado que tinha experiência física e o contatado que tinha experiência não física, tá? Inclusive, no meu primeiro livro, eu dou 2 exemplos nesse sentido. A experiência física e não física, que seria dimensional a não física, né? Seria fora do corpo, saída do corpo, mas passando dimensões, portais, e essa daqui mais física, com a nave, com o ser presente, com o encontro com o extraterrestre, e até ser levado, passar por exames, os traumas e toda essa parte. O que me interessou nisso? O que me interessou foi eu perceber que essas pessoas tinham uma consciência diferente. Eles tinham uma abertura de consciência diferente da consciência das pessoas normais. Então, o fenômeno me interessou primeiro por aí. Segundo, pela dor, porque a abdução gerava um trauma. E eu, como psicóloga, eu queria ajudar as pessoas a se libertar desse trauma, tá? Então, os meus primeiros estudos foram nesse sentido. E como eu falei que eu tinha aquela curiosidade científica, não é? Eu queria botar eletrodo na cabeça das pessoas. Era o meu sonho, desde novinha, né? Então, quando num congresso de psicologia transpessoal no Rio de Janeiro, Copacabana, eu conheço o Dr. Norman Dunn, da Universidade de Illinois, que tinha um laboratório da mente, tá? E que mostra os aparelhos que ele tinha, e que ele estava agora com poucas pessoas para fazer as pesquisas, e eu me apresento para ele, que eu digo, o senhor tem os aparelhos, eu tenho o pessoal. Então, foi por aí que eu comecei as pesquisas. O que aconteceu foi que o Dr. Norman vinha da parapsicologia científica e o interesse dele era só a atuação mente-matéria. Ele não tinha interesse em UFO, em OVNI, em ET, em nada disso, tá? E sim a atuação mente-matéria. Então, o que ele queria ver era operações de curadores brasileiros com corte, para ver como acontecia isso. Então, por causa disso, eu fui obrigada a pesquisar curadores no Brasil. Depois ele queria ver o efeito da ayahuasca no cérebro humano, pesquisei a ayahuasca. E finalmente ele também quis ver médiums de Umbanda, que a gente também pesquisou, porque tinha ritual, tinha entrada e saída de orixás, e aquilo também interessava, para no último grupo, finalmente, eu conseguir que ele colocasse os eletrodos nos meus abduzidos e contatados, não é? Que era o meu interesse, né? Mas com isso foi muito bom, porque eu pude aprender esses estados de consciência diferentes. E essas pessoas em transe, tá? Como estaria o cérebro, como estariam as ondas cerebrais em cada uma desses grupos, né? Então, resumindo, essa foi a minha primeira pesquisa, nós colocamos eletrodo em mais de 100 pessoas no Brasil, são nesses 4 grupos, foi tudo publicado lá fora, com exceção da Umbanda, foi o único que nós só apresentamos na Casa do Ritual, não foi feita publicação, mas o meu interesse ficou aí, né? E quando eu vou para Portugal, eu vou porque eu vi um psiquiatra português que tinha uma pesquisa que ele tinha encontrado um marcador biológico para trauma. E eu queria ver se eu conseguia esse marcador biológico para os abduzidos. Então você já viu que o meu interesse está sempre ligado à ciência. E é sempre em busca de alguma coisa bem palpável, para ver o que tem de realidade ou o que tem principalmente de atuação no organismo da pessoa, seja na personalidade, seja no cérebro, aonde o fenômeno ou viver essas experiências poderia estar atuando, né? Então, em resumo, pesquisa antiga era isso, e agora, atualmente, com os contatados, que eu comecei a fazer os grupos, e que nós já fizemos uma pesquisa no grupo de São Paulo com 24 pessoas, não só com o uso do floral de Saint-Germain, nessas 24 pessoas, em 3 tomadas, e também tiramos as ondas cerebrais dessas pessoas nessas 3 tomadas, que foi outubro, novembro e dezembro em São Paulo. Isso está em análise e dentro em breve nós pretendemos publicar. Mas esqueci de dizer que antes disso
Eu já tinha feito uma pesquisa com Juliano Posati, que tem um livrinho, que são os médiuns contatados do Brasil, em que tivemos 680 respondentes, que é um número bastante bom. Tá? Então, as pesquisas estão aí e o Instituto pretende continuar com mais pesquisas nesse sentido. Essa que você mencionou agora já é um livro, já virou um livro? A do Composati, sim, tem um livrinho, Médios Contatados do Brasil. E essa outra mais recente, com 24 pacientes, ela também será publicada em livro? Antes da publicação em livro, eu tenho oferta, porque eu ia falar sobre ela na Universidade Fernando Pessoa quando eu fui a Portugal agora, mas por causa do Covid não houve a aula, mas a revista, eles têm uma revista Consciência na Universidade Fernando Pessoa e eu já tenho espaço aberto para publicar a parte primeira dos florais nas emoções, né, o estudo das emoções dos contatados com os florais, e a segunda parte dos eletrodos que a gente colocou. Então primeiro será um artigo? Primeiro vai ser um artigo da Universidade Fernando Pessoa, é isso. A nossa última pergunta... Quer dizer, é um artigo numa revista, não é? Isso. A nossa última pergunta de hoje, Gilda, está relacionado a toda essa trajetória e investigando pessoas. Nós sabemos que o pesquisador é o que está mais perto de virar protagonista. Então, queria saber da sua experiência pessoal, se você já teve nessa trajetória toda uma ou mais de uma experiência pessoal com os OVNIs ou com as Bom, entidades. eu já entrei por causa de uma experiência pessoal, que eu contei, que é a tal noite especial, que está publicado no meu livro Rio Subterrâneo, né? Que a partir dali que começa tudo. Depois disso, eu tive passei por vários fenômenos. Primeiro, uma que me lembra foi em Jundiaí, na Serra do Cipó, que depois de uma palestra na cidade me levaram para a Serra, né? Foi uma experiência bastante forte, porque nós ficamos na Serra até as 3 horas da manhã, não aconteceu nada, e quando descemos a Serra eram 2 carros com gente, né? E começaram a abrir umas luzes amarelas em cima dos carros, aquilo pipocava em cima da gente, e quando paramos embaixo, sinalizava por todos os lados, quer dizer, era uma sinalização de pouso, né? Não só das luzes amarelas, como branca, vermelhas, como tinha sondas por debaixo de toda a vegetação de onde nós estávamos. Até que finalmente abriu um clarão a 1,5 km, 2 km de onde estávamos, e aí ninguém sabia se era uma nave, se era uma casa, e bateu o medo, e nós fomos todos embora. Tá? Eu fiquei com uma dor de cabeça por uma semana. E depois foi uma no terraço da minha casa, que eu descrevo também no livro, que eu estava escrevendo um dos livros no terraço, eu morava numa cobertura em Ipanema, e eu começo a ver uma luz, são 2 luzes, tá? E de repente essa luz vem baixando, com uma menina que me ajudava, que também estava assistindo, e essa luz baixa e ela vira quase que um sol enorme, depois ela escorre e viram mais 2 luzes embaixo. E depois aquilo apaga e viram 6 luzes vermelhas seguidos, bem em cima de Ipanema. Na época eu ainda avisei a Irene Grande para ver se mais alguém via, que foi bastante forte. Eu também fiquei uma semana com dor de cabeça depois desse fenômeno, né? E depois o maior, que vai mudar minha vida outra vez, que foi a experiência na Amazônia, na fazenda do Raimundo Picanço, que fica a 20 quilômetros de Manaus, que o Gilson Picanço, que era o ufólogo de Manaus, me leva, porque era um fenômeno que já estava acontecendo. Nós estávamos em maio e o fenômeno já vinha acontecendo diariamente desde janeiro. Foi uma das experiências muito marcantes e muito fortes. Eu fui a essa fazenda 3 dias e em 2 deles teve muito fenômeno. Tá? E eu só vou ser regredida posteriormente, primeiro pelo John Mack, Dr. John Mack, que é o grande cara da abdução lá dos Estados Unidos, e depois eu vou fazer uma regressão com o Dr. Mário Simões em Portugal, onde realmente eu vou reviver tudo o que aconteceu nessa experiência. Então, essas são as minhas experiências mais marcantes. E ultimamente, coisa que eu nunca tinha visto, quando eu vejo 2 seres dentro do meu quarto,
enorme de 3 metros de altura na Serra da Beleza. Tá? Fantástico. Muito obrigado, Gil. Tá.